O Eterno, abençoado seja o seu nome, o seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o sétimo dia, ele santificou e abençoou, dando um exemplo para toda a criação que o Shabat é o seu santo dia. Outra vez, quando ele entregou a Torá desde o Monte Sinai para Moshe e para o povo de Israel, não só para esse povo, mas para toda a humanidade, ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. E desejo a todo o povo da Techuvá que está espalhado aí sobre os 4 cantos da terra um Shabat Shalom, um Shabat cheio da graça, do amor e da misericórdia que só o Eterno pode proporcionar. Eu sou Marcos Aurélio e convido vocês aí a abrirem sua escritura, bem como o seu coração, para a gente finalizar aí essa porção Vairá. Nós vamos terminar a nossa parte aqui de estudos, sabendo que, evidentemente, não dá para abordar todos os temas e tópicos dessa porção, mas esse resumo que a gente faz aqui é de todo o coração. A gente busca ensinar o máximo aí para vocês do que a gente aprendeu sobre esse texto, sobre essa porção. Então, apertem os cintos, vamos seguir para a gente finalizar. Dessa vez os slides são um pouquinho maiores. Separei aqui, acho que uns 19 slides. Geralmente eu faço os estudos com 12. E eu vou ter que correr um pouco aqui para a gente poder conseguir ler todos, né? Eu não gosto de deixar sem ler. Então, coloquei como tema para a gente finalizar nessa tarde a vitória sobre o coração duro. E esse tema de coração duro do Egito, dos egípcios, toda a simbologia do coração duro egípcio é literalmente bem interessante se a gente fazer um paralelo com o que o Eterno acha de alguém com um coração duro. Porque na forma de pensar egípcia, quando a pessoa morria, geralmente eles tiravam no ato ali da mumificação, eles retiravam o coração da pessoa e colocavam um coração de pedra. Eles faziam até no formato de um escaravelho. E se colocava esse coração de pedra, por quê? Segundo a mitologia deles, eu não sei se é 100% isso que eu vou falar, mas o pouco que eu estudei, todas as vezes cai com essa forma de pensar, que existia num passeio que eles faziam no mundo dos mortos antes da sua entrada para o mundo eterno, né? Que eles acreditavam, existia uma balança onde de um lado era colocado o coração da pessoa, do outro era colocado uma pena. E se a pena ela ficasse mais pesada do que o coração, a pessoa poderia entrar nesse mundo. Se o coração da pessoa baixasse mais e a pena fosse mais leve, essa pessoa não poderia entrar neste mundo. Mas, meu irmão, como é que você vai colocar um coração de pedra e a pedra vai ser em tese, mais leve do que a pena para a pessoa entrar? Mas aí é que entra a jogada. Não se trata de peso em si, se trata dos seus pecados, dos seus delitos, daquilo que o teu coração iria confessar. Se você iria confessar algo que fosse prejudicial à sua entrada nesse determinado mundo que eles acreditavam. E quando você colocava uma pedra, as pedras não falam. E por ela não falar, seria uma forma de burlar essa pena e todas as vezes eles teriam acesso a esse mundo por esse tipo esse jeitinho, né? Que eles davam ali, colocando uma pedra, que a pedra não fala nada. Porém, o Eterno, na sua interpretação, ele usa como exemplo que o ser humano ele não pode ser enganoso e nem ter o coração de pedra, porque ele usa a pedra como um exemplo diferente. Ele diz que as pedras são eternas e elas são sinal de tudo aquilo que o ser humano fez. Tanto que ele diz que existem textos, né? Por exemplo, Yohanan, ele cita, né? Que se vocês não falarem, as pedras clamarão. Ou seja, porque as pedras, o Eterno usou como testemunha, né? Os céus e a terra, incluso as pedras, né? Literalmente como testemunhas
de tudo aquilo, porque o Eterno tem como saber tudo aquilo que se passou na trajetória e o que estava em volta daquela pedra. Ela é uma testemunha fiel de tudo que ocorreu à sua volta. Então, veja a diferença da concepção egípcia sobre esse tema e a do Eterno. Então, o Eterno vai dizer: olha, esse faraó tem um coração de pedra. Para ele era uma coisa boa, mas para aos olhos do Eterno não era. Então, o que é elevado perante os olhos do mundo não é elevado perante os olhos do Eterno. É totalmente diferente a forma de pensar. E assim deve ser a nossa mentalidade. A nossa mentalidade não pode ser forjada nem pensada conforme os padrões humanos. Nós temos que forjar a nossa mente, a nossa forma de viver, conforme o padrão divino, conforme a vontade do Eterno. Então, ter o coração de pedra, o pescoço duro, não é um bom sinal para o Eterno. Pode ser para o mundo. O mundo chama as pessoas que têm, são rígidas, né, e não mudam suas posições de determinadas. São pessoas que têm convicções. Eu sempre costumo dizer, né, que o pior inimigo da verdade não é a mentira, e sim as convicções. Quando você está convicto de um erro, você vai morrer no erro. E assim foi a história desse faraó. Então, dando continuidade aí, desculpa a pausa aí para a gente pensar um pouco, mas eu sempre saio um pouco do script. Eu usei esse texto aqui de Provérbios, Mishlei, capítulo 29, versículo 1, que diz o seguinte: Ish to hachot mikshe uref pitá e shaver ve'im mirpe. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Então, o endurecer a cerviz, o endurecer também o coração, é um processo. Ele não é da noite para o dia. Ele não acontece em casos esporádicos. Ele é um processo que vai, aos poucos, enrijecendo o ser humano. Ele vai perdendo a capacidade de raciocinar, perdendo a comoção, perdendo tudo. Eu vou lhe dar um exemplo simples para você ver como a sociedade ela é moldada tempo após tempo, né? Eu me lembro muito bem antigamente quando acontecia uma tragédia, um falecimento de alguém e a polícia ainda estava ali fazendo a perícia, acontecia algo desse tipo. As pessoas em volta se reuniam e ficavam assim em estado de choque, né? Todo mundo ficava realmente muito nervoso com aquela situação e incluso se tinha som alto o pessoal baixava, se estava acontecendo alguma coisa se parava, todo mundo ia para suas casas, respeitava-se o luto de alguém que perdeu seu ente querido. Hoje em dia é assim. Por quê? O ser humano foi acostumado, a televisão, meus irmãos, hoje em dia, ela escorre sangue. Quando eu chego em casa, eu ligo a televisão um pouquinho e ligo o ar condicionado. Só para ver uma reportagem, alguma coisa ou outra que sempre passa para me atualizar, em tese, de alguma coisa que esteja acontecendo. Só que o canal que estava conectado era o canal que não é o costumeiramente que eu assisto. E de repente estava uma reportagem, né? Que duas crianças se perderam na floresta. Aí veja o que o repórter disse. Só nesse segundinho que eu liguei a televisão e a minha TV tem uma coisa que é incrível. Ela não deixa você mudar no início. Ela fica com a mensagem na tela, com uns comandos para você dar no controle que nunca funciona e não sai. Passa mais ou menos uns 30 segundos para ela mudar. E veja o que o comentarista falou. Duas crianças estão perdidas na floresta, isso, aquilo, outro. E, inclusive, vê o link que o cara faz. Essa floresta, eu sei que existe um determinado tipo de cobra que é a maior do mundo. Será que elas não sumiram porque a cobra as devorou? Veja a mentalidade de um ser humano como esse. Na mesma hora, desliguei a televisão. Não tive nem vontade de mudar. É um hábito que eu tenho, que eu estou pensando em cortar. Nem atualizado com as notícias que acontecem no mundo, no Brasil, eu tenho vontade mais de ver. Então, a mente do ser humano, ela está sendo moldada para perder a afeição natural. Perder a empatia com a dor do seu próximo.
Você vê, Yeshua disse, né? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Essa fé que ele está falando é justamente isso. A esperança de se ter alguém que confie no eterno, que haja conforme a vontade do eterno e não esteja moldado conforme as ações deste mundo. Então, esse processo, meus irmãos, não pense que é de uma vez só, não. É um processo gradativo. Ó. Dia após dia você vai sendo minado, você vai sendo desencorajado a pensar como alguém que age e pensa como eterno. E isso é pouco a pouco. Por isso que a gente tem esse lema, né? De que um mandamento chama outro mandamento. Mas também um pecado, uma transgressão, chama a outra transgressão. Um abismo chamará a outro abismo. Que a gente saia dessa rotina, mude essa forma de pensar e que possamos agir conforme alguém que serve ao Eterno, dando testemunho de alguém que é justo nesse mundo. Então, eu coloquei como tema, né, a vitória sobre o coração duro, mas eu pergunto a vocês, se o Eterno, o Todo-Poderoso, decide agir contra um ser humano e ele diz que vai endurecer o coração de alguém, é possível alguém sair dessa? Evidentemente que não. Então, o faraó seria uma marionete aí do Eterno. Ele não teria ação. Ele tá simplesmente, ele já foi ordenado pelo Eterno que iria endurecer o coração do faraó, que o faraó não teria chance. Como a gente vai ver aí nessa porção, no capítulo 7, versículo 3, o Eterno fala que eu endureceria o coração dele. Então, se o Eterno vai endurecer o coração do faraó, já não tem escapatória, ele não tem escolha. O Eterno já agiu dentro dele e ele já vai escolher. Agora, será que é isso mesmo? Será que isso não é uma expressão idiomática do Eterno? Ele não está falando isso. Como é que eu posso explicar de uma forma mais coesa assim para vocês? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vou dar a tela aqui. Quando alguém diz assim, vou lhe dar um exemplo. O menino tá querendo tá com querendo sair e jogar bola até tarde, descalço na rua. Aí você diz, menino, não vá não. Aí o menino vai e de repente ele leva uma topada, volta com o dedo todo machucado ali, né? Aí passa-se o tempo, acontece de novo dele querer, já tá recuperado, e ele diz, pai, eu quero ir jogar bola, vou de novo pra rua. Aí ele bota o sapato, aí você diz, né? Aí o menino, não, vou botar não, vou descalço mesmo. Aí você diz, né? Vá, pode ir. Você não quer ir? Pode ir. Ou seja, você está realmente querendo que ele vá? Você realmente está incentivando que ele vá fazer essa ação, fazer errado novamente? Ou você está dizendo, você não está com o coração duro, você não quer fazer isso, faça. Para você ver se você não vai de novo se prejudicar. Aí o menino vai de novo, joga a bola, rasga o dedo de novo. Volta, se recupera. E de novo ele diz que quer jogar futebol na rua. De que forma? Descalço. Aí você diz: vá, pode ir. Você não quer? Já lhe disse como é que era. O que era para você fazer. Mas você não quer ir? Vá. Aí eu pergunto: quem endureceu o coração? Ao pai dizer: pode ir, foi ele que endureceu o coração do menino? Evidentemente que não. Ele criou as condições, ele deixou pronto ali o menino apto de novo para poder jogar o seu futebol na rua da forma correta. Mas o menino sempre está escolhendo fazer da forma errada. Então, as oportunidades que o Eterno deu para o Faraó o deixaram apto. Ele não destruiu totalmente, ele deixou a possibilidade dele se recuperar e agir da forma correta. Porém, daquela forma, você não quer ser assim? Vá, vou lhe dar mais uma chance. Pode ir, faça. Faça do jeito que você quer. E o faraó ia lá e fazia. Isso é o endurecimento que o Eterno disse que faria para o faraó. Não que o faraó foi endurecido, literalmente, né? O Eterno todo ali mandou se mover e travou o coração do faraó para ele não obedecer. Esse faraó já tinha suas escolhas definidas. Como a gente viu ontem à noite. Existe aparentemente um motivo
para essa ação tão doida desse faraó. Existe um motivo para que esse faraó agisse dessa forma. Está aqui nos comentários desse estudo, mas eu vou adiantar. Vou lhe dar um exemplo. Pense comigo. Tem relatos na história bíblica de pragas que aconteceram no faraó e ele libertou alguém? Tem. A gente viu nas porções anteriores, quando Abraão foi até o Egito e aconteceu uma praga ali no reino do Egito, algo muito menor do que isso, e o faraó de antemão já liberou Abraão com despojos também, com a sua família restituída e mandou embora. Outra vez, Avimelech, o rei dos Filisteus, também, quando da primeira praga que ele recebeu, ele já liberou Isaac com sua esposa e seus bens, com tudo. Então, observe que tudo que acontece, né? Não, Avimelech, antes de acontecer, né, ele liberou Isaac. Aconteceu com Abraão novamente, né? Quando ele recebeu uma praga ali e foi expulso, né? Com a sua esposa. Então, observe que sempre quando acontece uma praga, os reis, o que é que eles fazem? Eles dizem, não, já que aconteceu isso, não tenho autoridade sobre isso, eu vou embora, vou deixar eles irem embora. Já esse faraó, por 10 pragas, por 9, né? Ele não deixou o povo sair. E todas elas têm correlação com o entender dos egípcios. Observe que, diferentemente do faraó lá da época de Yosef, que não tinha conhecimento sobre as entidades dos deuses egípcios, esse faraó, ele tem conhecimento sobre os deuses egípcios e ele tem o coração duro e ele resolve sim continuar com a sua insanidade. Então, vamos dar continuidade. No livro de Shemot, Êxodo, no capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: Vaiomer Adonai el Moshe, re na tatirha Elohim le faraó ve Aharon achicha irie ne vieha. Entretanto, Adonai disse a Moshe: Eu o coloquei no lugar de Elohim para o faraó, e Aharon, seu irmão, será o Nevi, o seu profeta. Então, observe que o Eterno, ele diz, olha, vamos colocar assim, o faraó não é um Deus, ele não se acha um Deus, você será um Deus para o faraó. Vamos colocar um embate aqui para ver qual é o poderio do faraó e qual é o poderio de quem você serve, Moshe. O faraó não tem os seus profetas, eu tenho também o meu. Você também terá o seu. Então comece o embate, comece o jogo, já que o faraó, amigavelmente, na primeira oportunidade que ele teve de se redimir, como a gente viu na semana passada, ele dobrou a aposta. Ele disse, não. Vocês estão com muito tempo ocioso. Vamos aumentar a força de trabalho dele. Né? Vamos aumentar as cargas de trabalho do povo. No versículo 2 diz o seguinte: Atá tedaber et kol asher at se vecha ve Aharon achicha idaber el faraó ve shlach et bnei Israel me'aratso. Você dirá tudo o que eu ordenar a você, e Aharon, seu irmão, deve falar ao faraó e dizer-lhe que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Então, observe que, como a gente falou hoje pela manhã, as palavras de Moshe não são dele. As palavras de Moshe são do próprio Eterno. Assim, meus irmãos, é a ação de alguém que serve ao Eterno. A gente deve deixar que a palavra do Eterno saia da nossa boca e a gente possa agir conforme a vontade do Eterno e não conforme a nossa própria vontade. Tenho certeza que a própria vontade de Moshe não era seguir nessa luta aí, nessa parada. Já chegou ela aqui, deixar para o povo.
Jujubinha. Ela chega toda se esfregando aqui para poder aparecer no vídeo. Então, a vontade de Moshe era ficar a mula. Principalmente depois da primeira resposta ali do povo e do faraó, né? Ele disse, ih, rapaz, não vai dar certo isso aí não. Assim, ele repete a mesma coisa, né? Eu tenho a língua presa, essa história não vai dar certo. O Eterno disse, calma, vai dar certo. Pronto. Seu irmão vai ser o seu profeta. Ele que vai falar por você. Você só vai estar ali para apresentar os sinais. Então, vai começar esse embate aí maravilhoso, né? Que pra gente é maravilhoso, que não está no meio do acontecimento, né? Mas para o faraó ali e para o povo não foi algo muito assim agradável, né? Foram momentos angustiantes. No versículo 3 diz o seguinte: Vani Akshed Lev Faraó Ve Ribeti Et Otatai Ve Et Mofti Be Eretz Mitzrayim. Eu, porém, endurecerei o coração dele, apesar de eu aumentar os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Observe que o Eterno não fala pragas, né? O Eterno fala sinais e maravilhas. Opa, sinais e maravilhas. Então, o Eterno não fala pragas aí nesse momento. Ele fala justamente isso. Por quê? Para o faraó seriam pragas, mas para Moshe e para o povo de Israel seriam sinais e maravilhas. Então, que a gente possa estar sempre do lado do Eterno, né? Do lado do povo do Eterno, porque a gente vai ver os sinais e maravilhas do Eterno e não, literalmente, não vai estar no lado das pragas, né? Porque esses sinais e maravilhas para a gente, para o povo do Egito, estava sendo pragas devastadoras. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, a partir desse versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração dele. A pergunta que eu faço é, depois de a gente ter acompanhado aí quem já leu a porção, né? É uma pergunta que eu faço para todos que já leram a porção. Que é a seguinte: quem realmente endureceu o coração do faraó? O faraó. Letra A. B. O Eterno. Letra C. O faraó e o Eterno. Letra D. Os servos do faraó. Letra E. Moshe e Aharon. Letra F. Os crocodilos. Que vai ter um embate dos crocodilos já já aí, né? Então, qual dessas 6 opções aí foi bom? Dessas 6 opções, né? Foi que endureceu o coração do faraó. Assim, analisando os textos, é evidentemente que a ação do Eterno de propor essas pragas e a ação do faraó de endurecimento do coração. Então, eu coloquei aqui como resposta correta, parabéns para quem aceitou aí, o Eterno e o faraó. Ah, mas não foi o faraó mesmo que endureceu o coração? Sim, mas houve, sim, a provocação disso aí, e o Eterno vai, justamente, ele se orgulha de dizer isso, que ele está provocando ali, ele se alegra, né, em dar a chance para o faraó, em que ele possa se converter no seu erro. Então, evidentemente, ao oferecer a oportunidade, o Eterno está ajudando o faraó a ter a opção de escolha. E uma das opções de escolha que o Eterno deixou para ele fazer foi de endurecimento do coração. Então, coloca os dois. Então, o faraó foi endurecido tanto pelo Eterno, que o próprio Eterno está dizendo aqui, eu endureceria o coração dele, quanto o próprio faraó endureceu o seu próprio coração. Então, existem várias outras opções que eu poderia botar aqui, né? Porque, para alguém que está no erro, meus irmãos, qualquer desculpa serve. Ele poderia, o faraó, se ele estivesse aqui para se defender, dizendo: olha, quem pode lutar contra o Todo-Poderoso? Olha, os meus magos também repetiram os sinais. Olha, aconteceram várias coisas que eu não poderia mencionar aqui. Eu estava sob pressão. Então, todas as pessoas que estão no erro, elas vão usar desculpas para poder fazer o quê? Para poder permanecer no seu erro ou querer justificar o erro. E nunca dizer: não, eu admito.
Eu tive as oportunidades de escolher e escolhi mal. O Eterno me deu as chances e todas as chances eu desperdicei. Provérbios, capítulo 28, versículo 14, diz: Felizes os seres humanos que temem continuamente, e endurecer o coração cairá na desgraça. Então, quem é feliz, quem é o ser humano feliz? É aquele que teme continuamente, é aquele que o tempo todo está se santificando e agindo conforme a vontade do Eterno. Quando recebe uma repreensão do Eterno, ele não endurece o coração. Ele abaixa a cabeça, reconhece seu erro e aceita a correção. E o autor do livro de Provérbios, o rei Salomão, diz o seguinte: e endurecer o seu coração cairá na desgraça. Alguém que endurece o coração, ele está fadado a cair, porque ele não aceita a repreensão dos sábios, mas antes vai andar com os tolos. O livro de Shemot, no capítulo 7, versículo 4, diz o seguinte: Velo Ishma Alechem Faraó, Venatati et Yadi Bemitzraim, Vehotseti et Sevotai et Ami. Diz o seguinte: e o faraó não os ouvirá, então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo. Ve Israel, me Eretz Mitzrayim, be Shofatim, Gidolim, da terra do Egito, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes sinais e juízos, né? Aqui está atas de juízo. Vamos colocar aqui, são sinais, né? Deixa eu tirar aqui. Pronto. No versículo 5 diz: quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar o povo de Israel do meio deles, os egípcios saberão que eu sou Adonai. Então o Eterno usa esse ponto, meus irmãos, como também um testemunho, não só para o faraó, não só para o povo de Israel, mas também para todo o Egito, para que eles saibam quem é o verdadeiro Elohim. Por quê? Porque na concepção dos egípcios existiam vários deuses. Eles achavam que o Deus dos hebreus era fraco e os deixou na mão, os esqueceu deles, né? Então o Eterno vai provar quem é o verdadeiro Elohim, o único e verdadeiro. Do mesmo modo, meus irmãos, na consumação de tudo, né? No grande dia, quando houver a reunião dos santos, quando tudo for restabelecido, da mesma forma, os deuses desse mundo cairão por terra. As pessoas que hoje se orgulham de sabedoria, de achar que são superiores, porque suas vidas vêm dando certo, e eles conseguem grandes vitórias, né, neste mundo, e dizem que não existe um Elohim, que negam a sua existência, que usam, até distorcem fatos para poder negar a existência do Criador. Naquele grande dia, essas pessoas observarão que o que a mente deles tenta trabalhar para esconder não vai conseguir mais ser escondido. Todo olho verá. Por enquanto, o Eterno está deixando que aqueles que o procuram de inteiro coração, lembra do que a gente leu hoje pela manhã, Irmearro, no capítulo 29, versículo 13, que o Eterno vai se deixar conhecer para aqueles que o buscar de todo o coração. Mas chegará um tempo que o Eterno se revelará para todos. Mas evidentemente que nessa hora já não tem mais o que fazer. É como o faraó, que só deixou para reconhecer a autoridade do Eterno quando perdeu seu filho. Quando já não tinha mais volta. Quando já tinha perdido tudo o que ele tinha, inclusa a sua herança. Assim será a queda deste mundo atual.
Então, os egípcios cultuavam a vários deuses, e eles tinham um Deus para tudo. O Eterno vai atingir todas as áreas da vida cotidiana dos egípcios, incluindo despojando os seus deuses. Uma forma de você acabar com a paz do ser humano é tirar dele a esperança. Foi isso que ocorreu com os egípcios. Cada vez que eles confiavam em si mesmo e também em seus ídolos, o Eterno trazia sobre si, sobre eles, uma derrota esmagadora, destruidora, porque não acabava somente com aquela crença, ele acabava com a esperança onde ele se apoiava. No versículo 6 diz o seguinte: Vai a Moshe ve Aharon, perdão, isso. Vai a Moshe ve Aharon, ka asher tzva Adonai otam ken asu. E Moshe e Aharon realizaram exatamente o que Adonai lhes ordenara fazer. Moshe tinha 80 anos de idade e Aharon 83 anos. Quando falaram com o faraó. E Adonai disse a Moshe e a Aharon o seguinte: Que idaber alechem faraó lemor. Tinu lachem mofet va amarta el Aharon kar et materha va hashaler lifnei faraó ichi letanim. Isso mesmo, ichi letanim. Então, essa palavra aqui, tanim, quer dizer justamente não serpente, mas crocodilo. Olha o que o texto diz. Quando o faraó disser a vocês, realizem um milagre, fale a Aharon para pegar a sua vara e lançá-la diante do faraó, para que ela se transforme em um crocodilo. Qual é a confusão que há aqui, meus irmãos? Porque quando o Eterno aparece para Moshe, lá na sarça ardente, Moshe pede, de uma forma ou de outra, ele pede um sinal ali para acreditar que realmente aquilo estava acontecendo com ele. É como um sonho, né? Você se belisca, você tenta acordar, né? E para saber que era verdade, o Eterno disse: olha, pega essa vara que você está na mão aí e jogue no chão. Aí quando Moshe fez isso, a vara se transformou em uma nahash, uma serpente. Porém, agora, o tradutor, ele quando foi fazer essa tradução, ele não desassociou aquele momento em que Moshe pegou a vara e jogou no chão e virou uma serpente. Ele não desassociou que nesse momento o Moshe vai pegar uma vara e jogar no chão e vai se transformar numa serpente. Ele, literalmente, ele colocou como serpente, mas era um crocodilo. O texto da Torá é claro. A palavra que aparece aqui é tanim. Agora, por que tanim? Porque a gente vai ver justamente essa concepção dos deuses egípcios. Existia uma concepção tanto para a serpente quanto para os crocodilos. Na mitologia egípcia, o deus Horus é visto como um deus do céu, do sol nascente e mediador dos mundos. O filho dos deuses Ísis e Osíris representa a luz e realeza e o poder, simbolizando por um homem com a cabeça de falcão. O deus Horus era encarregado de garantir o nascimento dos dias. Então, a principal divindade dos egípcios era Horus. Agora observe, ele tem serpentes e um rabo de leão na mão, né? E outros animais aqui, né? Um escorpião, pegando a cauda de um escorpião. Mas sobre os pés dele, ele está pisando sobre a cabeça de dois crocodilos aqui embaixo. Certo? E na mitologia egípcia, além do mais, existia um deus egípcio chamado Sobek. Mais à frente a gente vai falar quando se tratar desse momento aí, que é justamente nesse texto agora, do versículo 10 e 11, quando aparecer diante do faraó esse crocodilo. Então, vocês vão ver que através da mitologia egípcia, você consegue entender porque o faraó deveria ficar com medo e como ele ficou, né? Aterrorizado por causa desse medo que ele teve, porque ele tinha conhecimento da cultura egípcia.
No capítulo 7, ainda, versículo 10, diz o seguinte: Moshe e Aharon apresentaram-se ao faraó e agiram como Adonai lhes ordenara. Aharon lançou a vara diante do faraó e de seus servos. Opa, tá, seus servos. Tá errado, né? Servos. Pronto. De seus servos, e ela se transformou em um letanim, certo? Se transformou num crocodilo. Ok? Não resta dúvida, né? A palavra tanim quer dizer crocodilo. Então, Aharon jogou a vara, se transformou no crocodilo. O que é que aconteceu logo depois? Contudo, por sua vez, o faraó chamou os sábios e feiticeiros, e e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo, valendo-se de suas artes secretas. Então eles repetiram a mesma coisa que Moshe havia feito. Agora, por que um crocodilo? Vou ler um texto aqui referente à cultura egípcia sobre o deus Sobek, que era o deus que fala sobre a questão do mundo dos mortos egípcios. Eles tinham essa concepção que o crocodilo era também um deus chamado Sobek, e o Eterno quer dizer que ele é superior a Horus, que pelas as crenças egípcias era maior que Sobek, e que Adonai tem um controle sobre os elementos da natureza. Aí, o que é que você vai continuar, o que é que você vai encontrar sobre a respeito desse deus Sobek? Que Horus está pisando na cabeça de Sobek, né, dos crocodilos, e Horus seria superior a Sobek. Então o Eterno está dizendo, olha, eu sou superior também a Sobek, do mesmo jeito que o tal do Horus é, né? Então, do jeito que você pensa, eu vou demonstrar isso através de algo simples. Observe que o encantamento para o homem ter poder através de sua magia, a fim de que ele possa se estabelecer no mundo dos mortos, é justamente demonstrar isso para Sobek. Sobek na água, do Aden, na terra, de Zet, ou seja, que é tudo dessa mitologia dele. Estou só lendo aqui para você entender que existia todo quando a pessoa morria, né, ia passar por várias fases. Uma delas seria encontrar com esse Sobek aí, esse deus, Deus crocodilo. Eles trouxerem o meu carro, a minha alma, a meu corpo, e ele estará na água com Sobek, ou seja, é o momento que você sentiu que a alma, depois do morto, se encontraria com Sobek. Traga-o para mim, para que eu possa estar no céu, escoltando o grande Deus. Traga-o para mim, para que eu possa lembrar-me de mim e agir de maneira tal que eu possa viver. Isso é uma referência ao crocodilo Sobek, que nesse caso iria engolir o K, a alma do morto. Aparece também em outros encantamentos, e este animal deveria ser afastado em razão de suas intenções maléficas, que consistiam em engolir a magia pertencente a um indivíduo. Então, o que é que esse Sobek fazia? Ele passeava ali com a pessoa antes de ir passando os estágios no mundo dos mortos, e chegaria um momento que esse Sobek tentaria engolir todo o conhecimento mágico, tudo aquilo que a pessoa tinha de conhecimento esotérico. E se esse Sobek conseguisse engolir, ele era superior àquela pessoa e ele seria engolido por Sobek. E o que é que o Eterno está mostrando? Que a vara dele, o crocodilo dele, engoliu a magia egípcia. Olha que coisa interessante. Ou seja, engolir a magia de outra pessoa é no sinal de que quem teve a magia engolida estaria em subordinação segundo a cultura egípcia. Então o Eterno mostra através desse sinal que ele agora é superior aos magos egípcios e o faraó agora deve prestar-lhe reverência por ele ser superior, a sua magia ser maior do que a dele. Mas o faraó faz isso? Não. Ele desrespeita até a própria cultura. Então, é umas ideias loucas, mas você vê que até essas ações que não tem tanta lógica, né? O Eterno jogar uma vara, se transformar num crocodilo. O pessoal também repete. Mas a vara do Eterno engole a deles.
Agora a gente começa a ter um vislumbre de que existia essa concepção já na época dos egípcios ali do faraó. De que o crocodilo engolindo a magia de outra pessoa, essa pessoa era superior. Cada um lançou a sua vara e elas se tornaram crocodilos. No entanto, a vara de Aharon engoliu a deles. Ou seja, mostrando que eles eram inferiores a Aharon, a Moshe e ao Eterno. Então, a primeira vez que o faraó endurece o coração. E eu conto algumas vezes só, mas quem for ler, você vai contar, se eu não me engano, são 8 vezes que o faraó endurece o coração. Diz o seguinte: Vá e Retzak, lev faraó. E endureceu, e o faraó endureceu o coração. Velo chamar alechem ka'asher dibir Adonai. E não os escutou conforme falou Adonai. Agora o Eterno não disse que o faraó endureceria o coração. O Eterno disse: eu endureceria o coração do faraó. O Eterno está dizendo: ó, eu não disse a vocês que ele iria rejeitar? É como o Eterno estivesse dizendo isso. Tá vendo? Eu não falei que ele não iria deixar. Mas tenham calma, tudo está no controle. Ou seja, eu já sabia disso. Não é para vocês ficarem apavorados. Está tudo sob controle. Então o faraó endureceu o próprio coração. O Eterno deu a oportunidade dele fazer isso. Vaiomer Adonai El Moshe. Kaved Lev Faraó. E Adonai disse a Moshe: o faraó é teimoso. Uma boa palavra aqui, uma boa tradução. Que na realidade está Kaved Lev, coração pesado, né? Tem um coração pesado. Alguém de coração duro, como uma pedra. Aí é tradutor teimoso. Me'em la shalach ha'am. E ele se recusa a deixar o povo partir. Em deixar e enviar o povo, né? Vá ao faraó de manhã, quando ele vai à água, fique na margem do rio para confrontá-lo. Tenha na sua mão um cajado que foi transformado em serpente. É aquele mesmo que foi transformado em serpente inicialmente, que nesse momento aí foi transformado em crocodilo. Observe um detalhe, meus irmãos. Porque o faraó, Moshe, diz que o Eterno diz para Moshe para ir até o encontro do faraó quando ele vai à água. Por quê? Também a cultura egípcia informa o seguinte, que o faraó, por ele ser uma entidade, né, ele se auto-intitulava o Deus na Terra, um Deus não faz necessidades fisiológicas. Então, para que os servos não vissem o que o faraó fazia, ele toda manhã ia até o rio e no meio do rio, de repente, né, ele fazia lá as suas necessidades fisiológicas. E ninguém via. Então ele estava só nadando, né, tomando banho. Então era um evento diário. Algo que Moshe já havia aprendido desde quando ele foi ao Egito. Agora, que desde quando ele estava lá no Egito, treinado para ser também um príncipe, né? Agora, que momento constrangedor, viu? O faraó tá lá. O faraó tá lá, de repente, quem chega? Moshe de novo. O faraó diz, mas rapaz, nem agora. Eu não tenho nem a chance de resolver minha situação aqui. Já vem esses camaradas de novo. O que é que eles querem? Imagina a situação. Ai, ai. Então o Eterno já vai e diz, olha, quando ele for ao rio, né? Vai lá com o cajado, mano. Vai lá. Então, olha que coisa interessante, né? O que é eterno? Capete, algo pesado, né? É você sustentar também uma opinião, uma, uma, uma determinada crença. Então, seja para o mal ou para o bem. Quando você está focado em manter aquilo ali, em ser pesado, em duro, em escutar, evidentemente que é algo eterno. Então, tem o mesmo valor numérico do nome do eterno. É uma palavra relacionada. Porque o eterno, ele não muda.
ele é pesado, ele sustenta o que ele diz. Assim também o faraó também era pesado e sustentava o que dizia, porém para o mal. Observe a diferença. O eterno faz para o bem, a gente pode usar da mesma forma para o mal. Tudo existe em duas opções, meus irmãos. Sempre existirão dois caminhos: a luz e as trevas, bem e o mal, o homem e a mulher, a cor escura, a cor clara. Você vai ter também a verdade e a mentira. Tudo isso, sempre você vai ter duas opções para escolher. E o faraó escolheu ser pesado para o mal. Também o tetragrama do Eterno e o que tem a mesma raiz, Even, a palavra pedra. Também tem raiz 8. Então, observe que a pedra também, ela é eterna, ela não muda. Então, quando esse faraó teve o cabelo leve, o coração pesado, é justamente ele está com a sua decisão formada para sempre. Ele não quer mudar, ele não quer alterar aquilo que ele já determinou em seu coração. Isso é algo difícil para um ser humano não reconhecer o que é quando está errado. Assim, a gente vê vários exemplos na história, né? Que o Eterno, na realidade, ele, quando ele olha para o ser humano, ele sabe que todos nós vamos errar. A diferença, aquele que o Eterno se agrada e a quem ele se desagrada, é justamente aquele que se arrepende ou não. Porque errar é humano, literalmente. Porém, permanecer no erro é tolice. Então, quando a gente confessa nossas transgressões e deixa, esse alcançar a misericórdia. É como diz no Salmo, né? Nos Provérbios. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará a misericórdia. Esse faraó não queria a misericórdia do Eterno, não queria mudar as suas ações. Versículo 16 diz: E diga-lhe, Adonai, o Elohim dos Hebreus, enviou-me até você para dizer: Deixa o meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. No entanto, até o momento você não me tem dado ouvidos. Até o momento, o faraó não recebeu nenhum sinal, nenhum prodígio aos seus olhos. Foram somente alertas de Moshe. O primeiro foi um pedido, o segundo agora, Moshe já demonstrou que não estava para brincadeira. Moshe e Aharon, ao engolir a magia dos magos egípcios, dizer que eles têm mais poder do que eles, mas agora sim vai começar, literalmente, o poderio do Eterno. Né? Tudo aquilo que o Eterno pode fazer. No versículo 17, diz o seguinte. Aqui. Isso. Pronto, passei a girar certinho. Tô indo no tempo. Deixa eu ver o tempo aqui. A hora tá passando, mas dá pra gente fazer tranquilo. Vamos lá. Cor amar Adonai. Bitso Teda Ki Ani Adonai. Ne Anochi Ke Bemate. Asher Beyadi Al Hamai. Asher Bayor Ve Nefru Le Dam. Por isso Adonai diz: Isso fará você saber que eu sou Adonai. Pegarei o cajado da minha mão e ferirei a água do rio, e ela se transformar em ledam, em sangue. O peixe do rio morrerá, o rio cheirará mal, os egípcios não desejarão beber a água do rio. Então, por causa da teimosia do faraó, o Eterno agravará, trará chagas para o Egito. E o que acontece? Isso se dá por conta da confiança dos egípcios, que eles depositavam de esperança em seus deuses. O Eterno vai destruindo as principais divindades egípcias, inclusive o rio. O rio Nilo era uma divindade egípcia. O peixe do rio morrerá, o rio cheirará mal, e os egípcios não desejarão beber a água.
Observe aí que tem essa aqui embaixo a imagem, né, dessa deusa a deusa que representava o rio Nilo. Adonai disse a Moshe: diga a Arão, pegue a vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, canais, tanques e todos os seus reservatórios, para que ele se transforme em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, mesmo nos recipientes de madeira e jarros de pedra. Então, todos os locais do Egito estariam com águas na cor de sangue. Não era algo isolado apenas para o rio, mas também em todos os locais. Eu vou começar a trazer a vocês agora uma correlação de alguns textos de um manuscrito chamado Os Relatos de Ipuwer. Foram escritos que foram achados, né, em 1820, se eu não me engano. Aqui, isso. Esse documento foi achado em 1820. Traz um relato de um membro da corte revoltado com os acontecimentos em seu país. Esses relatos são associados ao êxodo. Muitos acadêmicos são céticos e dizem que não se trata da saída dos israelitas. Porém, existem historiadores que afirmam com veemência que sim, esses relatos são concernentes com o êxodo. Então, observe que existem sempre debates no meio acadêmico. Porém, a gente vai fazer uma associação das pragas com o que está escrito nesses manuscritos. Então, vamos lá a primeira, né? No capítulo 7, versículo 20, diz: Moshe e Aarão fizeram exatamente o que Adonai ordenara. Ele ergueu o cajado aos olhos de Faraó e de seus servos, tá? Servos de novo. Não sei o que esse corretor tá fazendo, rapaz. Servos. E feriu a água do rio. E toda a água do rio foi transformada em sangue. Aí, o que tem escrito nesse relato de Ipuwer? No capítulo 2, 5 e 6 diz: A praga está por toda a região, sangue em toda parte. Certamente o rio está ensanguentado. E quando se vai beber dele, passam longe as pessoas e desejando, eles estão desejando por água, mas não tem. O que o Eterno disse no capítulo 7 ainda, no versículo 18, né? Que o povo desejaria beber as águas, né? Diz: o peixe do rio morrerá, o rio cheirará mal, e os egípcios não desejarão beber a água do rio. Eles queriam beber uma água pura, né? Uma água boa. Estão desejando água, mas não tem. É exatamente esse relato que está nesse manuscrito. No versículo 21, diz o seguinte: Ve Hagadá Asher Bayor Mitá vai avash Hayor Velo Yachlu Mitzrayim Lishtot Maim Mim Hayor Vaichi Hadam Bechol Eretz Mitzrayim. E o peixe do rio morreu. O rio passou a cheirar tão mal que os egípcios não podiam beber de sua água. Houve sangue em toda a terra do Egito. Aí tem no manuscrito de Ipua, tem mais uma frase que diz: essa é a nossa água, essa é a nossa felicidade. O que faremos a respeito? Tudo são ruínas. Veja que esses textos são muito parecidos, né, com as críticas que esse homem está fazendo, com os problemas que o Egito estava enfrentando. No versículo 22 diz: Entretanto, os magos do Egito realizaram o mesmo com suas artes secretas, e o faraó endureceu o coração sobre eles, conforme disse Adonai. Segunda vez que o faraó endurece o coração. No versículo 23 e 24 diz: O faraó virou-se e retornou ao palácio, e não colocou o coração também nessas coisas. Por quê? Os magos, eles repetiram o mesmo que Moshe e Aarão haviam feito. Agora, eu pergunto a vocês, que qualidade de mago é esse? O que se passa na mente de um cidadão desse? A gente vai ver que essas desgraças que acontecem
no meio do Egito, algumas delas, esses magos ficam repetindo a mesma coisa até que eles chega um momento que eles desistem. Eu acho que não é nem questão de eles desistirem de fazer. É que o faraó disse, não, pelo amor do Eterno, pelo amor do Deus dos Hebreus, né? Por favor, não, não repita, não. Eu não quero saber como isso está sendo feito. Eu quero que você desfaça. Tem alguém que está fazendo algo ruim contra você. Você quer descobrir alguma forma de resolver aquela situação. Aí você vai, chama alguém para lhe ajudar. A pessoa diz: olha, eu descobri como é que é. Eu vou mostrar mais. Um exemplo. Alguém está com um surto de baratas em casa. Você quer que alguém venha para resolver essa situação do surto de barata, para eliminá-la, né? Aí chega uma pessoa e diz: olha, eu descobri de onde está saindo as baratas. É daqui, ó. Eu abri um buraco aqui também e está saindo mais. Aí começa a invadir mais barata na casa da pessoa. Você vai elogiar esse cidadão? Você vai dizer, meu amigo, por favor, né? Resolva a situação aí. Ah, mas eu não sei não, só sei achar como é que elas estão entrando. Abrir mais buraco aqui para ela vir mais. Para mostrar a você que eu também sei fazer isso. Evidentemente que você não vai ficar satisfeito com um serviço desse, né? Do mesmo modo, o faraó acho que não estava satisfeito de dizer, olha, eu também faço faraó. Ele jogou uma vara, eu também joguei. Ele transformou a água em sangue, eu também sei transformar. Fala assim, mas como é que resolve? Não sei como resolver. Porém, e assim, meus irmãos, vai se seguir em toda essa narrativa aí. Eu não vou falar de todas as pragas, mas nessa porção a gente fala de. São 7 pragas, né? Que Moshe vai afligir ele e Aharon, e na próxima porção vai ter o restante. Mas se vocês observarem, meus queridos, que não tem lógica a mentalidade de alguém que procura replicar o mal. Segundo a sabedoria judaica, informa que esse Yanes e Jambres, né, que até os escritos nazarenos classificam como esses magos com Yanes e Jambres, eles seriam ou servos ou filhos de Bilã, de Balaão. E por isso a gente entende essa ação deles, a forma que eles têm de agir. Porque Balaão, Bilã, quando ele é contratado para amaldiçoar o povo de Israel, é dito sobre ele o seguinte: eu sei, Balaque diz o seguinte, né? Eu sei que você tem poder para abençoar e amaldiçoar. E Bilão o que é que fez? Em vez de abençoar o povo de Balaque, ele preferiu receber sua paga para amaldiçoar o povo de Israel. Porque se ele tivesse poder realmente sobre bênção e maldição, seria muito mais viável que ele dissesse: eu vou abençoar o teu povo, Balaque. Eu não vou amaldiçoar ninguém, não. Eu vou abençoar o teu povo. Então, é bem peculiar desse meio, se eles forem realmente discípulos ou filhos de Bilhã, eles agirem dessa forma, de replicar o mal, de buscar saber e fazer o mal, e não fazer o que é correto, que seria desfazer tudo isso aí, essas pragas, né? Incluso dando bons conselhos ao faraó para ele aceitar a sua insignificância. Eles alertarem para o faraó, dizendo: olha, o combate que você está tendo é muito superior a qualquer ser humano. Não há ninguém que possa combater contra o Deus dos Hebreus. Seria muito mais nobre, muito mais certo e daria resultados muito mais afetivos se eles, na sua arrogância, não tentassem combater contra o Elohim de Israel. Essa câmera está um pouco, rapaz, hora que eu baixo, hora que eu subo. Não sei o que eu faço mais. Sim, voltando, né? No livro de Shemot, ainda no capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte:
vai maler Shivaat Yamim Acharei Hakot Adonai et Hayor. 7 dias depois Adonai ter copiado o rio, após 7 dias, né, esse acontecimento, o faraó não tinha dado o braço a torcer. Agora no capítulo 7, versículo 26, ou algumas versões, capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: Adonai disse a Moshe: vá ao faraó e diga-lhe, eis que Adonai diz, deixe meu povo partir para que eles me adorem. E olha o que vai acontecer. Se você se recusar a deixá-los ir, ferirei de todo o território com rãs. Então, muitos poderiam imaginar que esses acontecimentos eram aleatórios, tá? Algo que é normal na época egípcia. Porém, as cheias do rio Nilo se davam entre os meses de junho até agosto. Era a cheia do Nilo. E essas rãs geralmente surgiam nessas épocas aí. Porém, no mês de dezembro é onde se coloca mais ou menos a época que todas essas pragas aconteceram. De dezembro para janeiro. Porque é o que a gente entende que está chegando próximo ali da época de Aviv, de primavera. Então, no inverno, não se tinha relatos, até hoje, não se tem relatos de grandes pragas de rã. É quando aconteciam essas pragas. Ou seja, o Eterno trouxe essas pragas para o Egito em épocas não naturais. Um exemplo, vocês podem entender. Um vento oriental trouxe os gafanhotos. Aí vocês vão olhar o texto bíblico, diz que um vento oriental, o vento ocidental, levou esses gafanhotos de volta. Ou seja, é impossível, entenda bem, os gafanhotos eles têm uma forma de agir. Eles não voltam para o local de onde eles devastaram. Porque eles sabem que eles vão morrer. Então até nisso, se você observar, é uma forma contrária à natureza. Porque os gafanhotos eles sempre vão em direções contrárias, geralmente sempre vão em direção diferente daquela de onde ele veio. Então, na escritura fala que os gafanhotos eles vieram de uma direção e voltaram para a mesma direção. Ou seja, para provar que aquela direção tomada não é uma direção natural. Do mesmo jeito, esses acontecimentos não ocorrem em épocas naturais de propagação de rã. Era impossível para aquela época ter essa quantidade de rã. Então, o Eterno vai dizer, olha, vai ter praga de rã fora do tempo, né? E uma maior do que a que vocês estão acostumados, porque vai ter rã em todo local. Diz, ó, se vocês deixá-los ir, ferirei todo o teu território com rãs. O rio enxameará com rãs. Elas subirão, entrarão em teu palácio, no teu quarto de dormir, sobre a sua cama, e elas entrarão nas casas dos seus servos e do seu povo e em seus fornos e amassadeiros. Ou seja, tudo estará contaminado, destruído literalmente por essas rãs. O cara vai assar um bolo, cai uma rã dentro. Vai na área reservada ali, literalmente cheio de rã dentro. As mulheres aqui deviam achar uma maravilha, hein? Ai, ai. As rãs subirão sobre você, sobre todo o seu povo e seus servos. Então, seria uma praga enorme que o Eterno vai trazer de rãs. Lembrando que sempre isso vai acontecer fora do tempo normal para que isso acontecesse, né? Aí no versículo 5 diz o seguinte: Vaiomer Adonai el Moshe Emor el Aharon te et yadecha bematecha al harod al hayorim ve'al agamim ve'al et eretzfardim etzfardim al Aretz Mitzrayim.
Adonai disse a Moshe: diga a Aarão, estenda sua mão com a sua vara sobre os rios, canais e tanques, faça rãs subirem a terra do Egito. Então, o Eterno dá ordem através dos seus servos e tudo aquilo começa a acontecer. Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Então, se eu estivesse lá, meus irmãos, eu seria o primeiro a chegar para o faraó e dizer: faraó, não dá para tu não. Tira o teu time de campo enquanto tem tempo. Que a goleada tá sendo grande. Não tem condições isso aqui não, faraó. Tá fora do normal já. Já tá insuportável, tá algo incrível. Mas ele ali segurando, né? Sendo imponência, né? A arrogância, a prepotência, né? A arrogância leva a queda. Que um sinal desse, horrível, né? No entanto, os magos fizeram o mesmo com as suas artes secretas e trouxeram rãs à terra do Egito. Meu amigo, você tem eu tenho uma empresazinha, né? Eu tenho um problema com a máquina. Eu disse: rapaz, tô com essa máquina, tá dando um problema. Aí vem meu funcionário: mas isso é algo simples, rapaz. Vou lhe explicar como é que funciona esse problema. Eu digo: vá, me mostra. Ele pega outra máquina minha e faz a mesma coisa. Eu digo: sim, mas tá bom, você me mostrou como é que ocasionou o problema. Beleza. Como é que resolve? Sei não. Aí agora eu tenho duas máquinas com o mesmo problema. Vai acontecer o que com esse funcionário? Vai ser promovido, né? Promovido a desempregado. A procurar outro emprego. Porque não é possível. Aqui acontece isso. Para você ver a tolice. O povo como era, desculpa a expressão, idiota. Que os magos, se eu tivesse magos dessa qualidade, pessoas para me auxiliar desse nível, meu amigo tá doido. Viu? Tava pra fora ligeiro, sai de perto de mim, pelo amor de Deus. Não quero não. Como é que você vai e repete os mesmos problemas? Acontece a mesma coisa. Assim é o ser humano, meus irmãos. Cheio de tolice, cheio de petulância, cheio de arrogância, de tudo aquilo que o Eterno não tolera, não deseja e não se agrada. Quando o ser humano coloca o seu narizinho para se achar superior aos outros, quando ele levanta a sua cerveja e acha que eu sei mais do Eterno do que você. Você tá bom, converse. Tava vendo mandaram um vídeo para mim, né? De um senhor que eu acho que ele é de algum país da África, que ele explica muitos pontos bíblicos, né? Eu acho interessante os ensinamentos dele. Aí tem outro que faz parte de uma determinada religião que também gosta de refutar as pessoas. E um refutando o outro. Veja como é a história. E eu fui assistir, né? E esse senhor começou a falar se realmente era para se comer porco. Se não podia, né? E quando ele começa a falar, já vira, dá um corte para esse que vai refutá-lo, né? Ele comendo um pedaço de bacon. Sim, vamos ver o que ele vai falar. Começa a comer, né? Aí quando o rapaz começa a explicar tudo certinho, conforme a escritura, o cara volta refutando tudo conforme o que ele pensa sobre o texto. E se achando e está ensinando tudo certo. Porque foi colocado na mente dele, ele está convicto do seu erro e com tanta arrogância e prepotência que ele faz isso para humilhar a pessoa. Assim é o ser humano. Assim é todo aquele que busca os seus próprios interesses. Esses dias eu venho sofrendo com uma crise de labirintite, meus irmãos, e já dá uma tremida no olho aqui, viu? Ela, quando passa um tempinho a mais, você já sente o
o problema. Moraes Daniel sabe muito bem disso. Eu venho conversando com ele de vez em quando. Ele ainda pergunta, né? Abraço, meu irmão. Pense no cara, viu? Isso é um irmãozão que a vida me deu nesse tempo aí. Meu amigo, meu irmão Daniel. No versículo 4, ou algumas versões, né? Versículo 8, diz o seguinte: Vaikra Faraó le Moshe u le Aharon, Vaiomer Hatiru el Adonai, Vaiasea ha Tzfadim Mimeni u Meami ve Ashal ha et Haam Visvichu Laiha. Lá, Adonai, perdão. O faraó chamou Moshe e Aarão e disse: Interceda a Adonai para a remoção das rãs de sobre mim e de sobre meu povo, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Eterno. Então, o faraó, depois que seus magos só faziam replicar o problema, né? Ele diz: olha, eu desisto. Vou chamar Moshe. Chame esses dois aí. Intercedam a Adonai para a remoção das rãs. E eu deixarei o povo ir oferecer o sacrifício. Ou seja, só depois que você resolver esse problema, aí sim eu vou deixar vocês ir. Moshe e Aaron, coitado. Ficaram imaginando, né? Agora deu certo. Baruch Hashem. Obrigado. Senhor, tu disseste que ia ser mais difícil, mas agora a gente viu que era mais fácil. O Eterno diz: vai esperando, meu filho. Ainda tem muita água para correr no rio. O ser humano, às vezes, pensa isso, né? Tem uma situação difícil, está passando por um momento complicado. Aí, na primeira luzinha, assim, que raiozinho de luz, ele já se alegra. De repente, o tempo fecha de novo, o dilúvio cai de novo, acaba. Mas tudo é passageiro. Eu costumo dizer, eu venho aprendendo muito sobre isso, né? Que assim como. Olha quem chegou aqui de novo. Remiano. Né, Jujuba? Assim como o inverno vem e a gente fica angustiado, em breve vem o verão. Do mesmo modo, quando vem o verão, você tem que se preparar porque o inverno vai vir outra vez. A vida do ser humano, meu irmão, ela é cheia de altos e baixos. Já viu aquela maquinazinha que coloca para medir o coração assim, né? Os batimentos cardíacos? Ela tá assim, cheia de altos e baixos. Quando você está nos altos e baixos, você tem esperança. Agora, quando está retinho assim, não está tendo movimentação nenhuma, está estável, acabou-se. E ali já é. Não desconfie de algo muito estável. Saiba que qualquer momento pode ir altos e baixos. Moshe Aaron tem como qualquer ser humano, teve a esperança e a alegria de dizer: agora vai, agora resolver a situação. Mas o ser humano é muito volátil. Porém, observe que aqui aparece a cada 11 letras, né? 11 espaços equidistantes, a palavra anavá, que quer dizer justamente humildade. O faraó teve humildade? Não. Mas o Eterno está ensinando a esse faraó a ter humildade, a se curvar, a pedir. Mas não é agora que ele vai ter essa humildade. Mas é um processo que o Eterno está ensinando não só ao faraó, mas a todos aqueles que desafiam e lutam contra o Eterno. Que eles precisam ter humildade para reconhecer a sua insignificância. No versículo 5, algumas versões do versículo 9, diz o seguinte: vai ao mesmo Moshe le faraó, ataper alai le matai a tir leha ve lavadeha ul amha le ha herit ha safardim minha u baiteha rak bayor
Tishana. Moshe disse ao faraó: não apenas isso, você poderá ter a honra de determinar o momento que orarei por você, por seus servos e pelo seu povo, para que se vejam livres das chances. Vocês mesmos e suas casas, elas permanecerão somente no rio. Então, note que o faraó usa um tom como se estivesse com controle da situação. Né? Vá, ore ao Eterno, tire a ranque, depois eu libero o seu povo. Sem nenhuma humildade. Né? Mas o Eterno vai dar a ele a entender, através de seu servo Moshe. O Eterno Moshe disse, não, tudo bem, você não está no controle? Agora diga qual é a hora que vai sair a rã. Diga qual é a hora. Aí você vai ver os sinais de alguém que não tem humildade, que não tem anavá. Alguém que é arrogante, prepotente, que não tem nenhum temor pelas coisas do Eterno. Que queria zombar do Eterno através de sua posição, de sua forma de viver, de sua forma de agir. No versículo 6, versículo 10, diz o seguinte: Vaiomer lemahá, vaiomer kivahá, limaan tedá ki eim ka Adonai Eloheinu. Ele respondeu: amanhã. Moshe disse: que seja como você disse, e que por meio disso aprenda que Adonai, nosso Elohim, não possui rival. É exatamente o que eu estava dizendo. Não estava nem lembrado desse texto, mas olha a resposta de Moshe. Você aprenda que o Eterno não tem rival, não tem adversário. Agora, por que existe arrogância na fala do faraó, meus irmãos? Porque ele não disse, agora eu rogo. Porque ele não disse, agora, Moshe, por favor, retire isso do meu povo. Eu não aguento mais esse sofrimento. Mas ele diz, amanhã, pode ser amanhã. Não tem problema não, tá tranquilo. Amanhã você faz isso. A Moshe diz, tá valendo, tá certo. Que seja como você disse. E que por meio disso aprenda que Adonai, nosso Elohim, não possui rival. Já que você é tão arrogante para não implorar agora para que seja retirado, você só quer ser retirado no outro dia, ok. Isso é mais uma forma de Moshe, do faraó querer provar que aquilo ali é por acaso. Porque ele disse, olha, se eu disser agora, pode ser que ele veio aqui porque as rãs já estão saindo. Eu vou dizer amanhã, porque amanhã as rãs estão completas aqui, né? Vamos ver se amanhã elas não vão continuar. E eu acho que amanhã, quando ele orar, não vai sair essa rã. É algo natural. E para cair o queixo dele, né? E eles ajuntaram em montes até que a terra começou a cheirar mal. Eu não coloquei mais textos, pensei que ia demorar até mais, 19 slides, mas a gente passou rápido, num instante passou. Fui me empolgando aqui, né? Conversando com vocês. Quando a coisa é boa, rapaz, o estudo tá bom, termina rápido. Não que os outros estudos não sejam bons, né? Eu não fico olhando muito tempo. Não, cadê? Tem mais aqui. Vou ler mais para vocês. Só o próximo slide aqui para a gente finalizar, tá? Aqui. E viu o faraó, pois, que o alívio que tornou o alívio e endureceu seu coração e não escutou conforme disse Adonai. Terceira vez, né? Então, bom, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Não vou seguir mais à frente. Vocês vão estar as dorzinhas de cabeça, meio azucrinado da cabeça. Acaba vai ficando velho, vai tendo labirintite, dando essas coisas. É assim mesmo. Que o Eterno abençoe vocês, que vocês tenham uma semana cheia da graça, do amor, da misericórdia do Eterno, que tudo que vocês venham fazer, colocar sua mão, seus pés prosperem, e tudo ocorra bem, com saúde, prosperidade para suas famílias, e que nós possamos, ao longo dessa semana,
se aproximar cada vez mais do Eterno, bendito seja o seu nome. Procurar Ele enquanto há tempo, enquanto a gente pode achá-lo. Através da sua palavra, através dos ensinamentos do nosso Mestre Yeshua, caminhando cada vez mais, meus irmãos, em obediência, em temor e fervor, diante do Eterno, diante da sua graça, diante do seu amor e da sua fidelidade. É o desejo de inteiro coração que eu tenho para vocês, que a gente possa, em breve, estar de novo estudando as Escrituras, todos nós juntos, buscando obedecer ao nosso Criador, bendito seja Ele, a qual amamos e veneramos para todo sempre. Vamos de Birkat Kohanim com meu amigo, meu irmão, Yosef Torres, e depois tem mais musiquinha aí com o Moreh Haimson. פניו אליה והוא נקע אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Vishem Yeshua Hamashim, em nome de Yeshua ungido. Fique com a musiquinha aí do Moreh Haimson. Shalom, shalom, meus irmãos. Shavua Tov Lekulá. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. 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 ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
אדוני אלוהיה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ואהבת Baba